Varela no ar, varelazonas71@gmail.com, Jonas Varelão na internet e no YouTube. Agradecemos ao nosso querido público que acessa nossos sites e acompanha nossos vídeos. Agradecemos de coração. Hoje nós continuaremos a leitura do livro de Ezequiel, está nos livros proféticos, na parte da Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, dos livros proféticos, logo após os livros sapienciais. O livro de Ezequiel está entre os livros proféticos, né? Então, o livro de Ezequiel, Um Coração Novo, é o 28º livro, livro número 28 do Antigo Testamento, a nossa contagem geral. Capítulo anterior, nós estamos realizando, né, a leitura das explicações de todos os livros, capítulos e versículos da Bíblia Sagrada, e todas as informações possíveis que nós possamos levar ao nosso querido público, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada para todos. No nosso vídeo anterior, nós realizamos a leitura das explicações do livro de Ezequiel, no seu capítulo 14, até os versículos até o versículo 1 a 11, né? Capítulo 14, versículos 1 a 11. Então, nós continuaremos agora as explicações do capítulo 14 do livro de Ezequiel, né? Justamente nos seus versículos 12 a 23. Lembramos que o capítulo 14, ele está justamente na segunda parte do livro de Ezequiel, né? Deus abandona a sociedade corrupta, né? E ele conta com 23 versículos, né? Capítulo 14. E os tópicos do capítulo 14: a idolatria perverte a consciência, né? Primeiro tópico, que Javé não castiga à toa. Segundo tópico, são dois tópicos no capítulo 14. Vamos continuando as explicações do seu versículo 12 a 23. Fizemos até o versículo 11 no nosso vídeo anterior. Capítulo 14 do livro de Ezequiel, versículos 12 a 23. Noé, Daniel, não é Daniel, não, está escrito aqui Danel, Noé, D-A-N-E-L, Danel, pensei que fosse Daniel, Noé, e Jó eram modelos de homens justos. O profeta Ezequiel mostra que nem mesmo esses justos conseguiram salvar uma sociedade que abandonou o Deus vivo e se corrompeu com a injustiça provocada pelos ídolos. O realismo do profeta é terrível. Se restarem alguns sobreviventes, isso não será devido a uma justiça que eles não têm. Tais sobreviventes serão uma explicação viva de tudo aquilo que causou a ruína da sociedade. Glória a Deus, amém. Vamos continuando as explicações de Ezequiel, concluímos aqui as explicações do capítulo 14, né? Vamos agora para o capítulo 15 do livro de Ezequiel, ainda na sua segunda parte, né? Sua segunda parte, Deus abandona a sociedade corrupta, né? Lembramos que o livro de Ezequiel é o 28º livro do Antigo Testamento, da Bíblia Sagrada. É um livro profético, né? Está entre os livros proféticos do livro de Ezequiel. Então, vamos para a leitura do capítulo 15. Vamos ver aqui quantos versículos ele conta. Bem curtinho, hein? Capítulo 15, 8 versículos. 8 versículos, somente um tópico, capítulo 15 do livro de Ezequiel. A justiça é a identidade do povo de Deus. Então, capítulo 15, versículos 1 a 8, explicando: o valor da videira está unicamente na uva que ela produz. Essa planta é símbolo do povo de Deus, conforme Isaías, capítulo 5, versículos 1 a 7.
chamado a dar frutos de justiça. Se ele não pratica a justiça, não serve para mais nada, pois a justiça é a carteira de identidade do povo de Deus. Glória a Deus, aleluia, amém. Vamos continuando a leitura das explicações de livro de Ezequiel no seu capítulo 16. Vamos dizer aqui ainda na segunda parte, né, do livro de Ezequiel, né? Ezequiel, um coração novo, né? 28º livro do Antigo Testamento, na Bíblia Sagrada, livro profético, está entre os livros proféticos. Segunda parte, Deus abandona a sociedade corrupta, né? Vamos para as explicações, continuando, né? As explicações do livro de Ezequiel no seu capítulo 16, em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos, né, no capítulo 16 do livro de Ezequiel. Vamos aqui, 63, muito extenso, né? 63, 63 versículos. Primeiro tópico, de menina abandonada a esposa rainha. Segundo tópico, de esposa rainha a prostituta. Terceiro tópico, julgamento e sentença. Quarto tópico, mais corrupta do que as outras. Quinto tópico, o perdão que converte. 5 tópicos no capítulo 16 do livro de Ezequiel. Vamos às explicações do mesmo. Capítulo 16, versículos 1 a 14. No capítulo 16, Ezequiel faz um retrato simbólico da história de Jerusalém. Nestes versículos, o profeta descreve a origem e apogeu da cidade, de humildes origens pagãs, Jerusalém se torna, no tempo de Davi, a capital de todo o reino de Israel. Desse modo, Jerusalém é o símbolo concreto da aliança amorosa entre Deus e seu povo. Versículos 15 a 34. Jerusalém é a esposa amada de Javé, contudo, ela se torna adúltera e prostituta. Abandona Javé e o projeto dele para fazer aliança com outras nações e, consequentemente, seguir o projeto delas. Israel nasceu de um desejo, formar uma sociedade igualitária, onde todos pudessem usufruir a liberdade e a vida. No entanto, os governantes, sediados em Jerusalém, acabaram corrompendo essa vocação do povo. Eles buscaram apoio político de outras nações para assegurar seu próprio poder e prestígio. Nesse intento, não vacilaram em pagar altos tributos e assimilar ideologias e costumes estrangeiros. O preço foi alto, e quem pagou foi o povo, que teve seus ideais traídos e corrompidos, sua liberdade roubada e sua vida explorada. Versículos 35 a 43. A corrupção de Jerusalém chega ao máximo e atrai o julgamento, que consiste em mostrar a verdade dos fatos. Receber a sentença é arcar com as consequências que essa verdade acarreta. Jerusalém será destruída, porque a corrupção traz sempre consigo a ruína. Versículos 44 a 58. Sodoma era o exemplo da corrupção total, conforme Gênesis 19.
Samaria, a capital do Reino do Norte, foi destruída em 722 a.C. por causa da idolatria, conforme 2 Reis, capítulo 17, versículos 1 a 18. Pior do que elas é Jerusalém, a cidade escolhida para ser o centro vital de todo o povo. Em Jerusalém, a corrupção e idolatria chegaram a tal ponto que Sodoma e Samaria até parecem santas. Versículos 59 a 63 a 63. Estes versículos são provavelmente um acréscimo posterior. Eles procuram introduzir um toque de esperança para a situação calamitosa antes descrita. A fidelidade de Javé à aliança é mais forte do que as infidelidades do seu povo. O perdão de Javé faz o povo reconhecer a própria infidelidade para se converter e voltar à aliança. Glória a Deus, aleluia, amém. Vamos para o capítulo 17 do livro de Ezequiel, ainda na sua segunda parte. Deus abandona a sociedade corrupta. Ezequiel, um coração novo, livro profético. É o 28º livro do Antigo Testamento na Bíblia Sagrada, né? Vamos para as explicações. Capítulo 17, em todos os seus 24 versículos. Primeiro tópico, agora não existe saída. Primeiro e único tópico do capítulo 17. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 17, 1 a 24, versículos 1 a 24. A fábula da águia, versículos 3 a 10, é uma espécie de adivinhação. Se os ouvintes não conseguem decifrar, quem propõe a história explica o que ela quer dizer. A explicação está nos versículos 12 a 21. O fato histórico pode ser conferido em 2 Reis, capítulo 24, versículos 10 a 17. O profeta mostra que um país pequeno não deve recorrer às grandes potências. Não seria posição de realismo político, Estará sempre na iminência de ser massacrado por uma dessas potências. Ezequiel parece ter a mesma visão de Jeremias, A submissão à Babilônia é irreversível e qualquer tentativa de se opor causará ruínas ainda mais profundas. Os versículos 22 a 24 trazem uma visão de esperança, Javé, Senhor da história, é quem fará o povo. É quem fará o povo, não é? O povo ressurgir, repetindo. Javé, Senhor da história, é quem fará o povo ressurgir. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Concluímos aqui as explicações do capítulo 17 do livro de Ezequiel. Voltaremos no próximo vídeo continuando as explicações do livro de Ezequiel, seu capítulo 18. Livro de Ezequiel, 28º livro, livro número 28 do Antigo Testamento, na Bíblia Sagrada, livro profético, né? Está entre os livros proféticos. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, até lá.